Vamos continuar? Vamos lá. Carbono, número atômico 6, 6 prótons e 6 elétrons, então a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2 elétrons. 2s2, 4 elétrons. 2p, 2, 2 mais 2 mais 2, 6 elétrons, certo? Essa distribuição eletrônica de Linus Pauling é uma distribuição por ordem de energia. A energia dos elétrons nesses orbitais aumenta nesse sentido. Tá? Primeira camada, se a gente fosse usar aquela representação antiga, segunda camada, K e L, ou nível 1, nível 2, nível 1, nível 2. Tá? Vou colocar a energia nesse sentido, crescendo para cima. Tá? Então, quem desses aqui, o de mais baixa energia, o que está mais embaixo, é o 1S. Vou colocar um tracinho para ele, daqui a pouco eu explico por quê. Depois do 1S vem, com um pouco mais de energia, 2S. E depois, com mais energia ainda, 2P. Eu vou colocar ele aqui. Por que eu fiz tudo diferente agora para o 2P? De propósito, eu coloquei essa diferença de energia maior do que essa, tá? Esse delta aqui é pequeno, esse delta, ou seja, essa variação de energia aqui é grande. Por que essa diferença? De 1S para 2S, a gente está mudando de nível, né? Já temos experimentos que provam isso para a gente, que a diferença de energia entre níveis é maior do que a diferença de energia entre subníveis. 2S e 2P estão no mesmo nível, então a diferença de energia entre eles é baixa. Entre 1S e 2S, trocou de nível, então a diferença de energia é alta. Tá? Certo. Agora, por que nos S's eu coloquei apenas um tracinho e nos P's eu coloquei 3 tracinhos? Porque o orbital S, os orbitais S, P, D e F, eles têm formas, né, definidas matematicamente através das funções de onda de Schrödinger. Se você já conhece, ótimo. Se você não conhece, não quer conhecer nesse momento agora, deixa para depois. Mas se você tiver curiosidade e tempo, procure Schrödinger. Vou nem escrever aqui. Por sim, porque se você quiser, né? Procurar as funções de onda de Schrödinger. Às vezes no lugar do OE vem um O com trema, tá? Bom, mas funções de onda que definem a região do espaço com probabilidade de encontrar o elétron, que a gente simboliza por S, P, D e F, e no caso do S é uma esfera. Eu não sei desenhar esfera, mas considera que isso aqui é uma esfera, ou seja, é um volume ao redor do núcleo onde é possível encontrar elétrons. Qual que é a diferença entre um orbital 1s e 2s? O 2s é maior. Tá? O 2s seria uma esfera que englobaria essa 1s aqui, tá? Maior ainda. Ou seja, quanto maior o nível, maior o tamanho dessa esfera que é o orbital S. O orbital S é apenas uma esfera. Esferinha aqui, orbital S. E nesse orbital, né, por definição, matemática, etc., das contas lá, em cada orbital é possível existir 2 elétrons em cada orbital desse. Tá? Voltando um pouquinho no assunto que a gente não falou, quando eu for representar os elétrons, eu vou colocar um elétron representado com meia seta para cima e outro elétron com meia seta para baixo. Por quê? Porque isso vai simbolizar para a gente o spin do elétron. Um vai ser mais meio e o outro vai ser menos meio. O que é o spin do elétron? O spin do elétron é vamos dizer assim, é um campo magnético gerado quando o elétron precessa. Tá? O elétron faz esse movimento aqui, chamado movimento de precessão. Como ele é uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético
E então esse menos meio e mais meio representa isso. Se o elétron está precessando em um sentido ou se ele está precessando em outro sentido. Porque quando ele precessa em outro sentido, ele gera um campo magnético que sai do plano do papel. Se ele precessa neste sentido, ele gera um campo magnético que entra no plano do papel. Ok? Joia! E os orbitais do tipo P? Vamos passar para cá. Por que por 2P eu coloquei 3 tracinhos? Porque o orbital P, ele é orientado em 3 eixos. Então vou fazer aqui. Quase que eu disse que eu ia fazer o plano cartesiano, mas eu não quero plano. Eu quero espaço, x, y e z. Certo? O orbital P, ele pode estar orientado ao longo do eixo, ele tem essa forma de halteres, e ele pode estar orientado ao longo do eixo x. Então a gente chama isso aqui de px. Ele pode estar orientado, né, seu formato de halter, ao longo do eixo y. Se ele estiver orientado ao longo do eixo y, a gente chama esse orbital de py. E se ele estiver orientado ao longo do orbital z, a gente chama de pz. Tá? Relembrando que isso que eu estou explicando agora, provavelmente você não vai encontrar em prova nenhuma, falar de px, py e pz. Porém, é importante para você entender bem o que eu vou explicar. Eu falei 10% agora, já estamos chegando nos 15% de onde eu vou chegar. Tá? Px, Py e Pz. Né? Em cada um desses aí cabem 2 elétrons, cabem 2 no Px, cabem 2 no Pz, cabem 2 no Py. Por isso, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Por isso que na hora que a gente representa, a gente fala que é P6, 2P6, 3S2, 4P6, etc. Tá? Esses 6 aqui representam 2 elétrons em Px, 2 em Pz, 2 em Py. Ok? Vamos lá. 1s, 2 elétrons. Então vou colocar esses 2 elétrons aqui. Um com a setinha para cima, outro com a setinha para baixo, porque eles têm movimentos de precessão diferentes. Um é mais meio, outro é menos meio. 2s2. Pessoal, ó, só aproveitando aqui, eu coloquei errado, né? O carbono tem 6 elétrons, então é 2 mais 2, aqui são 2 também, ó. 2s2. Um para cima, um para baixo. 2p, 2 elétrons. Esses 2 elétrons aqui, eu tenho 3 lugares para colocar. Existe uma regra que é a regra da maior multiplicidade possível. E ela é extremamente válida, principalmente nos dias atuais, em momentos de pandemia, que a gente tem que respeitar o maior distanciamento possível entre as pessoas. Esse aqui é um ônibus, aqui é a cadeira do motorista, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem... E aqui é a porta, e aqui é a saída, e você entrou no ônibus e tem uma pessoa aqui nesse ônibus, tem uma pessoa aqui nesse ônibus, tem uma pessoa aqui nesse ônibus, e você entrou agora. Você vai se assentar ao lado dessa, ao lado dessa, ao lado dessa, ou em alguma poltrona que esteja, em algum local que esteja com as 2 poltronas vazias. Você, respeitando as regras de distanciamento, vai ocupar uma poltrona que esteja vazia, tá? E o elétron também faz isso. É lógico que isso foi só uma analogia simples, uma brincadeira. Se você quiser saber mais sobre isso, você vai procurar algo sobre a maior multiplicidade possível de distribuição eletrônica aí, tá? Sobre distribuição eletrônica. Então esses 2 elétrons do 2p, eles não vão ficar juntos aqui não. Vai ficar um em um orbital e outro no outro orbital. Se a gente tivesse 3, seria um aqui, um aqui, outro aqui. Se a gente tivesse 4, um, outro e outro, 3. Aí não tem jeito, né? Se o ônibus tiver com todas as vagas ocupadas, né? Com todas as cadeiras duplas, com pelo menos uma vaga ocupada, quando o próximo for chegar, não tem jeito. Ele vai ter que se assentar junto com o outro, tá? Mas aqui só são 2 elétrons, então um em cada. Então eu vou chamar esse aqui de Px. Poderia ser o Py, né? Poderia ser o Pz.
não tem essa ordem não, tá? Px, Py e Pz, são esses três, ok? E aí é o seguinte, quando um átomo faz ligações químicas, ele rearranja os seus elétrons, né, para interagir com os elétrons de um outro átomo. Na verdade, os orbitais se combinam, tá? E quando o carbono se combina com outros átomos, seja outro átomo de carbono, ou de hidrogênio, de oxigênio, ou qualquer outro átomo, ocorre uma recombinação dos seus orbitais. E essa recombinação ocorre entre os orbitais 2s e 2p do carbono. Então eu vou separar esse conjuntinho aqui e vou explicar especificamente essas combinações dos orbitais, tá? Por que ocorre essa combinação aqui? Porque a diferença de energia entre 2s e 2p é baixa, ou seja, os elétrons têm energia muito próxima, então um pode trocar, vamos dizer assim, uma forma simples de dizer isso, os elétrons podem trocar de lugar um com o outro. Quando esses orbitais se combinam, o 2s se junta com 2p, surgem três possibilidades, surgem três combinações, tá? Que são as seguintes. A primeira, esse orbital s pode se combinar com os três orbitais p. Então, se eu juntar um orbital s mais 1, 2, 3 orbitais p, no total a gente vai ter 1, 2, 3, 4 orbitais, tá? Esses orbitais aqui são chamados de orbitais híbridos. Orbitais híbridos. Não sei se vocês estão escutando, mas tá passando uma musicona na rua ali, ó. Ei, Chitãozinho. Esses orbitais são chamados de orbitais híbridos, tá? E esse fenômeno é chamado de hibridação. Hibridação ou hibridização. Você pode entender como sendo a combinação de orbitais, tá? A representação que eu vou usar aqui, ela é igual, mas é diferente. Como assim é igual, mas é diferente? É igual, mas significa outra coisa. Nessa combinação, tem um orbital s e 3 orbitais p. Então, eu vou falar que essa hibridização aqui é do tipo sp3, tá? A gente não escreve o coeficiente 1 aqui, mas é como se fosse S1P3. Agora, nessa representação de orbital híbrido, esse 1 e esse 3, o 1 não se escreve, não simbolizam mais elétrons como era anteriormente, tá? Isso aqui representa que foi utilizado nessa hibridização um orbital S e 3 orbitais P. Vamos para os próximos, então vocês vão entender um pouquinho melhor. O que pode acontecer também? O orbital S pode se combinar com apenas 2 orbitais P. Então, um S e 2 P, um S e 2 P, vai se chamar sp2. Um orbital S e 2 orbitais P, o total 3, né? Mas são 4 aqui, ó, um S e 3 P. Eu só usei 2. Significa que vai sobrar um orbital P, que eu vou chamar de orbital P puro, tá? Orbital P puro. Puro, por quê? Porque esse aqui não foi hibridizado, tá? Só para facilitar ou para confundir, não sei o que vai acontecer com você, mas lembra que eu tinha chamado isso aqui de Px, Py e Pz? Se o orbital S se combinar com Px e Py apenas, o Pz vai ficar livre. Então esse aqui seria um orbital lá no eixo Z, que está sem se hibridizar, tá? E a terceira combinação possível para os orbitais do carbono, né, de hibridização do carbono, é quando um orbital S se combina com apenas um orbital P. Um S 3P, um S 2P, um S e um P. Quando se juntar um S com um P, a hibridização vai ser SP. S1P1, um S e um P. Tá? Se juntar apenas um S e um P, ó, vou tampar aqui meu dedinho bonitinho. O que sobra? Esses dois aqui hibridizaram. O que sobra? Sobra o orbital PY,
sem hibridizar e PZ sem hibridizar. Ou seja, sobram 2 orbitais P's puros. No exemplo que eu usei, PY e PZ. Tá? Então, retomando, se a hibridação for do tipo SP, usou só um orbital P, só o PX, por exemplo, o Y e o Z, o PY e o PZ ficam 2 orbitais P's livres. Se usarmos 2 orbitais P's, só fica um orbital P livre. Se usarmos 3 orbitais P's, não sobra nenhum orbital, né? Tô falando se usarmos, não é a gente que escolhe isso não, né? É o átomo lá que, quando ele está ligado, ele tem uma determinada forma que a gente atribui essa teoria aí àquilo que acontece lá na realidade, ok?